Olá pessoal, no LMF desenhado de hoje vamos falar sobre o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O fígado é o segundo maior órgão do nosso corpo e está localizado em porções do hipocôndrio direito, epigastro e hipocôndrio esquerdo. Esse órgão pode ser visualizado por duas faces: a face diafragmática, que equivale à vista do diafragma tendo o fígado, ou seja, mais antero-superior, e a face visceral, que é a vista que os intestinos têm do fígado, ou seja, mais inferior. Agora, vamos nos atentar para os achados anatômicos mais específicos do fígado. Na face diafragmática, podemos ver o ligamento coronário, o ligamento triangular direito, o próprio lobo direito, a pontinha da vesícula biliar, o ligamento redondo, o lobo esquerdo, o ligamento falciforme e o ligamento triangular esquerdo. Na face visceral, temos o aumento menor, essa pequena projeção que é o lobo caudado, a porta hepática, que é atravessada pela veia porta, artéria hepática e ducto hepático comum, o lobo quadrado, a vesícula biliar, a área nua, que é a única área do fígado não recoberta por peritônio, pois está em contato direto com o diafragma, e a veia cava inferior com seu respectivo sulco. No fígado, é mais importante saber a drenagem venosa do que a vascularização arterial, então vamos a ela. A veia mesentérica inferior, vinda dos intestinos, se junta com a veia esplênica, vinda do baço, para formar a famosa veia porta, que vai se dividir em ramo esquerdo e ramo direito. Ambos os ramos darão origem a capilares sinusoides que levarão o sangue, que deverá sofrer transformações metabólicas nos hepatócitos. Os sinusoides vão ao centro dos lobos e desembocam nas veias centrolobulares, finalmente formando a veia hepática, que termina na veia cava inferior. Seguindo para a vesícula biliar, vamos inicialmente falar da via biliar, que começa com a junção do ducto hepático direito e esquerdo para formar o ducto hepático comum, que segue e recebe o fluxo do ducto cístico, formando assim o ducto colédoco, que recebe o fluxo do ducto pancreático e pode desembocar para o intestino na ampola hepatopancreática. O ducto colédoco tem um músculo chamado esfíncter de Oddi, que pode se contrair para permitir o refluxo da bile para a vesícula, que então será armazenada. A vesícula em si tem uma anatomia bem simples, sendo dividida em fundo, corpo e colo. O pâncreas também tem uma anatomia relativamente simples, composta de cabeça, processo uncinado, colo, corpo e cauda. Além disso, existe o ducto pancreático principal, que se abre para o intestino na papila duodenal maior, e o ducto pancreático acessório, que desemboca na papila menor. O corpo e a cauda do pâncreas são irrigados pela artéria pancreática, ramo da artéria esplênica. Já a cabeça é irrigada pela artéria pancreático-duodenal inferior, ramo da artéria gastroduodenal, justamente devido à proximidade da cabeça com o duodeno. Seguindo para a histologia, vemos que o fígado segue a organização geral de uma glândula, sendo envolvido por cápsula de tecido conjuntivo e sendo dividido em lobos, por septos de tecido conjuntivo. Apesar de possuir outras células, nas lâminas só conseguimos visualizar os hepatócitos do fígado, que também são os responsáveis por sua função metabólica. Olhando mais detalhadamente para um lobo, podemos ver que ele é basicamente composto de hepatócitos, capilares sinusoides e uma veia centrolobular, para onde flui o sangue das artérias e dos ramos da veia porta. Além disso, nos septos de tecido podemos ver tríades portais, que possuem um ramo da artéria hepática, um ramo da veia porta e um ducto excretor biliar. Com esses componentes em mente, é importante saber que o fígado pode ser dividido de três formas: em lobos clássicos, que são cercados por tecido conjuntivo, dos quais já falamos; em lobos porta, que compreendem a área triangular entre três veias centrolobulares. A secreção biliar desses lobos segue toda para um mesmo ducto excretor biliar; e, o último, o ácino hepático, que é a região no formato de losango entre duas veias centrolobulares adjacentes. Essa última divisão enfatiza a questão funcional do fígado e também tem mais lógica do ponto de vista da patologia, pois ela divide regiões dentro de um ácido em 1, 2 e 3, com a 1 sendo a que recebe mais oxigênio e a 3 menos. Assim, se existe uma falta de oxigênio no fígado, por exemplo, as primeiras células a morrer serão as da zona 3. Na vesícula biliar, temos uma estrutura bem mais simples, iniciando por uma mucosa de epitélio cilíndrico simples com microvilosidades baixas, células chamadas de colangiócitos, que são especializadas em reabsorver a água da bile, deixando-a mais concentrada.
Existe uma lâmina própria de tecido conjuntivo propriamente dito, uma muscular, depois uma adventícia na face da vesícula virada para o fígado e uma serosa na face abdominal. Agora, antes de seguirmos para a radiologia propriamente dita, precisamos falar sobre os segmentos do fígado. Esses segmentos são delimitados pelos ramos da veia porta e da cava, e seguem uma ordem crescente no sentido horário. Pode parecer um pouco complicado no início, mas se você pausar o vídeo e analisar por um tempo, vai entender que existe um padrão. Para compreender melhor, vamos primeiro ver a drenagem venosa do fígado, que serve como limite para os lobos. Aqui vemos a veia esplênica se unindo à mesentérica superior para formar a porta. Ela vai servir como limite entre os lobos superiores e inferiores. Aqui já temos as veias hepáticas na parte superior do fígado, ou seja, acima da porta. Elas são chamadas de veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. A direita vai dividir o lobo 7 do 8, a média o lobo 8 do 4A e a esquerda o lobo 4A do 2. Já quando olhamos para baixo do plano da veia porta, temos o lobo 6 dividido dos 5 por esses ramos da hepática esquerda que não são tão bem visíveis, e o quarto e o terceiro lobo sendo divididos pelo ligamento falciforme. Finalmente, também podemos ver o fígado no ultrassom, bem como sua divisão em lobos, porém o ultrassom sempre é uma técnica onde é necessário um pouco mais de treino para entender melhor. Nessa imagem da direita, todavia, conseguimos diferenciar bem as artérias hepáticas direita, média e esquerda, todas confluindo para a veia cava inferior. Seguindo para o pâncreas, esse órgão geralmente é avaliado primeiro por uma ultrassonografia, e quando são necessários mais detalhes, uma tomografia ou uma ressonância, se existe a suspeita de uma neoplasia. Detalhando um pouco mais sua anatomia no ultrassom, podemos ver sua cabeça, o corpo e a cauda. Apesar de poder ser avaliado por tomografia ou ressonância magnética, geralmente o exame inicial é o ultrassom, onde podemos diferenciar suas partes e detectar eventuais cálculos. Já quando uma análise mais detalhada das vias biliares é necessária, se solicita uma colangiorressonância.